Graça e paz a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui para a veiculação da nossa Escola Bíblica Dominical através das suas lições. Eu passei um tempo gravando outras coisas, envolvido com muitos outros trabalhos e acabei meio que me distanciando da proposta principal desse canal, que era a veiculação das lições bíblicas da Escola Dominical, mas graças a Deus o Senhor está nos concedendo novamente um tempo hábil para que a gente possa voltar a falar desta tão gloriosa doutrina, não é? Deste maior curso teológico que um aluno pode fazer de qualquer faixa etária, que é a Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça que nós nunca chegamos no limite do aprendizado. Meu pastor ele diz o seguinte: para nós aprendermos da palavra de Deus, o poço é fundo, o balde é pequeno e a corda é curta, porque não tem ninguém que seja formado em todo o conhecimento bíblico, porque ele é muito amplo, ele é pleno, ele é imensurável. Gente, muito obrigado por você estar aqui no nosso canal, prestigiando o nosso trabalho. Cada vez que você dá um like, cada vez que você curte, cada vez que você compartilha e principalmente se inscreve no canal, isso é um combustível, é um motivador para que nós possamos continuar veiculando a palavra de Deus. Dá um pouquinho de trabalho fazer, gente, mesmo que seja aí um vídeo, considero amador, né? Nós temos aí gente com vasto recurso para veiculação de vídeo, mas dá bastante trabalho para fazer e não custa nada você compartilhar, você prestigiar o nosso canal. Nós estamos entrando em um novo trimestre, que são os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, cuja capa da revista é esta aqui. O comentarista deste trimestre é o pastor Oséias Gomes e nós vamos estudar então algumas lições novas de Escola Bíblica Dominical e que serão com certeza muito úteis para a prática da vida cristã. Eu costumo dizer, gente, que no nosso canal nós não vamos aqui seguir as lições tópico a tópico, ler a revista para vocês, porque a leitura o aluno faz em casa. Ele adquire a revista, faz a leitura na sua casa, porque é uma escola, e na sua classe física, então, quando ele chegar na Escola Bíblica Dominical da sua igreja local, lá será apenas um lugar para que as dúvidas sejam esclarecidas, para que o debate no bom sentido da palavra seja feito e para que você possa agregar um pouco mais de valores daquilo que você já estudou, certo? Então nós temos como proposta aqui no nosso canal não fazer a leitura da revista e também a leitura bíblica em classe, que é esta aqui, você vai fazer também na sua casa. Não vou fazer aqui para que você possa não ter um vídeo aí muito grande, muito cansativo, certo? Vocês viram aí na introdução do vídeo o texto áureo e também a verdade prática, ou seja, aquela verdade aplicada. Vamos repetir a verdade prática? Ela diz assim: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Essa é a verdade prática. E a leitura bíblica em classe, como eu também já coloquei no início do vídeo, ela está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Eu costumo dizer, gente, muita gente fala assim, né? No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, o Evangelho não é de Mateus, o Evangelho é de Jesus, segundo escreveu Mateus, certo? Mas o Evangelho é de Jesus. Eu costumo ler apenas a introdução, tá? Apenas a introdução para nós começarmos e também ler a conclusão. Agora, o escopo, o meio lá da lição,
com os seus tópicos e subtópicos, nós vamos apenas colocar um tijolinho aí no seu alicerce para que você possa agregar ao seu conhecimento. A introdução da revista diz assim: o tema deste trimestre é o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Considerado a alma do Evangelho, o ensino de Jesus, o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão e prática e revela a essência do verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte, ele traz um ensinamento que, em primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e, no outro, revela o lado ético do divino amor, amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Está aí, então, a introdução da nossa lição. Agora, gente, essas bem-aventuranças, como elas comumente são chamadas, são descrições, elas vão descrever, deixa eu arrumar um pouquinho melhor, centralizar mais aqui. Então, elas são descrições numa forma exclamatória das qualidades que devem ser encontradas, todas elas, e de fato são em vários graus na vida daquelas pessoas que querem se submeter a Deus. Então, esses ensinos aí também são uma declaração das bênçãos que já experimentam em parte e que irão gozar mais plenamente na vida futura todos os que revelarem essas virtudes aqui que são ensinadas. Se você conseguir absorver essas virtudes, se você entender a proposta de Jesus, você vai começar a viver agora as bênçãos que são prometidas no Sermão do Monte e elas vão se completar de forma plena, de forma abrangente lá no futuro, certo? Então o tempo verbal usado aqui na descrição daquelas bênçãos, do versículo 5 ao versículo de número 9, vão mostrar isso aí, certo? Então nós vamos ver aqui que este ensinamento enfatiza a certeza das bênçãos para já e não apenas, também, mas não apenas no aspecto futuro. Então, veja, gente, os que choram, diz a palavra de Deus aqui, por exemplo, eles serão consolados. As bem-aventuranças em Mateus, elas parecem ser 8, são 8 bem-aventuranças aí, porque no versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, parece que Jesus, ele abandona então aquele bem-aventurados são e diz assim, bem-aventurado sois vós. Veja então essa abordagem diferente aí. 8 qualidades aqui indicadas, quando integradas umas às outras, porque dessas bem-aventuranças aqui, nenhuma pode ser destoada da outra, tá? Nós temos que enxergar aqui as bem-aventuranças como um conjunto completo, Deve ser um combo absorvido pelo cristão para que as bênçãos aqui descritas, elas possam ser concretizadas na vida deste cristão. E aí, elas não podem coexistir separadamente, e elas vão formar o caráter daqueles que, únicos, serão aceitos pelo Divino Rei como seus súditos, Os únicos que poderão, então, ver o invisível, ou os que são dignos de serem seus filhos. Então, consequentemente, qualquer pessoa que se diga filho de Deus, ou que diz conhecer a Deus, ou pertencer ao reino de Deus, ou ser membro do seu corpo, aqueles que se dizem ser igreja, em suma, todos aqueles em que seja notória a ausência destas qualidades, eu estou apontando aqui porque eu estou com a revista aqui embaixo, gente. Por isso que eu estou apontando aqui para baixo, Que a revista está aqui, ó. Então, qualquer pessoa que desconhecer a Deus, certo?
mas que tem ausente essas qualidades aqui, é mentiroso e não conhece a verdade. Então, muitas dessas qualidades aqui já haviam sido consideradas como benditas pelo salmista. Mas quando foram confirmadas por Jesus, quando Jesus então combina, não é, todas essas qualidades aí, ele forma uma espécie de mosaico do caráter cristão e ele então realiza um benefício ímpar. Veja, os humildes de espírito aqui, eu até acho que essa tradução não é legal falar, pobre de espírito, né? Porque nós temos na lição aqui, pobre de espírito. Eu acho que essa tradução aqui, pobre de espírito, não é legal, né? Porque é uma tradução meio infeliz. Deveria ser reconhecidos como humilde de espírito, né? Agora, sim, os humildes de espírito, estes sim, pode se reconhecer como pobre de espírito, mas no sentido de não poderem realizar nenhum bem sem que Deus os assista, sem que Deus os ajude, porque nós não temos poder, se formos humildes de espírito, em nós mesmos, que nos ajude a fazer aquilo que Deus mandou, não é? E o reino dos céus está dizendo aí que pertence a estes que são humildes de espírito, porque aqueles que são orgulhosos, arrogantes, prepotentes, que acham que são alguma coisa, que são autossuficientes, esses aí estão excluídos do reino dos céus. Veja que também fala aqui dos que choram, ou seja, são os que se lamentam, tanto os seus próprios pecados, as suas falhas, não é? As suas fraquezas, as suas limitações, mas também estes choram porque se entristecem com o mal que está preponderante no mundo, causando tanto sofrimento e miséria. Por exemplo, essa guerra que nós estamos vendo agora na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, né? Quanto sofrimento, quanto choro e quantos irmãos nossos cristãos que estão naquela região sofrendo aquele impacto diretamente, não é? Da perda dos seus bens, perda de ente querido, perda do seu patrimônio, perda da paz, perda do sossego. Há um choro ali estabelecido. Então a Bíblia diz que esses que choram serão consolados, não só nesse tempo, mas quando no tempo futuro, quando o reino de Deus se estabelecer aqui nessa terra, certo? Então a simpatia que nasce dessa lamentação traz consolação desde agora para aqueles que a praticam. E aí, eu volto a dizer, vai chegar um dia que Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. E aqui também fala dos mansos, não é? Dos mansos, ou aqueles que se humilham diante de Deus por reconhecer sua total dependência dele. Então, como consequência, eles são gentis no trato com as outras pessoas. Eles são os mansos, não é? Moisés, por exemplo, na Bíblia, foi chamado de o homem mais manso da terra. Então Moisés, ele revelava esse traço de caráter numa notável medida. E a posse do mesmo por Jesus foi uma das bases para ele convidar homens e mulheres, não é? Cansados, sobrecarregados, como diz lá em Mateus 11, 28 e 29, para achar alívio, descanso nele. Então, quando Deus ele tiver destruído todos os que em sua arrogância resistem à sua vontade, os mansos serão os únicos que vão herdar a terra. Aqui também fala daqueles que têm fome e sede de justiça. Então, esses aí são os que, por ansiarem, desejam ver o triunfo final de Deus sobre o mal e o seu reino plenamente estabelecido, eles anseiam também por fazer eles próprios o que é justo e o que é reto. Todos estes têm a crescente satisfação de saber que estão avançando e não bloqueando os propósitos de Deus na terra. Aqui também fala dos misericordiosos,
que são aqueles que estão conscientes de serem dignos recipientes da misericórdia de Deus e que, se não fosse por esta misericórdia, eles nem estariam aqui. Então eles sabem que são pecadores, mas não pecadores condenados, mas pecadores redimidos. Então, consequentemente, eles se esforçam por refletir no seu convívio, não é, a presença de Deus transparecida na sua vida. Agora também aqui fala dos limpos de coração. São aqueles que são íntegros, eles são livres da tirania do eu, não é? E eles não ficam tentando servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, ficam lá com aquele pensamento dividido, o coração deles é limpo. Então, é impossível que Deus se esconda dessas pessoas. Elas vivem como se já pudessem ver aquele que é invisível, a quem um dia verão como ele é. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 27. Eu estou com a Bíblia digitalizada aqui, que é mais fácil para a gente achar os versículos bíblicos e ganhar tempo. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 27, eu vou deixar também na tela para você acompanhar e marcar como subsídio. Está dizendo assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Ainda, 1 de João, capítulo 3 e o versículo 2. 1 de João, capítulo 3 e o versículo 2 está dizendo assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Hebreus diz que já estavam vendo aquele como se já tivesse visível. E aqui está dizendo que nós o veremos ainda como ele é. Então os limpos de coração, gente, são aqueles que já estão vendo o invisível e por isso se preservam. Também aqui fala dos pacificadores. São os que estão em paz com Deus, que é o autor da paz, apreciador da concórdia. São os que são aquelas pessoas que se mostram verdadeiramente filhas de Deus, se esforçam para aproveitar qualquer oportunidade que ele veja que há um conflito ali, para pacificar, para efetuar a reconciliação entre aqueles que estão em desavença. Por último aqui fala daqueles que são perseguidos e eles estão sofrendo simplesmente porque eles carregam em si o padrão divino de verdade. São as pessoas que carregam pureza, justiça. Elas se recusam a se ajustar ao paganismo ou a tomar a forma dos ventos deste mundo, não é? Elas não querem se curvar perante os ídolos que os homens erguem como substitutos de Deus. São pessoas que procuram preservar a sua vida espiritual. E aí, uma certa vez, o Paulo, ele alerta ao seu filho Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 12, dizendo o seguinte: olha, meu filho Timóteo, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição, serão perseguidos. Então, é isso, não é? Mas a esses aí, Jesus assegura que eles são cidadãos do único reino permanente, o reino dos céus. No versículo 11, gente, está aí na lição, está dizendo o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Olha, Jesus aqui, ele se volta para os discípulos. Jesus está advertindo eles que, no caso deles, o sofrimento por minha causa, Jesus dizendo, significará a possibilidade de eles serem submetidos à violência. E aí, será que dá para continuar sendo discípulo de Jesus assim?
Jesus estava dizendo que eles passariam todo tipo de perseguição, que eles seriam caluniados. E quando ele, o Messias, se retirasse da presença deles, o ódio do mundo até então voltado para si, Jesus, não é? Quando aquele ódio que era canalizado para Jesus, quando Jesus saísse, agora as miras seriam contra os discípulos enquanto eles estiverem professando o nome de Jesus. E aí, Jesus disse assim, que eles seriam perseguidos como os profetas que foram antes deles. E tais profetas e o povo ao qual eles falavam era um povo peculiar, era um povo separado, não é? Então veja que eles tinham uma característica própria, eles eram diferentes, eles eram pessoas fáceis de serem identificados em meio àquela sociedade que era uma sociedade suja, não é? Por isso que Jesus lá na frente vai chamá-los de sal da terra e luz do mundo, certo, gente? Então esta fica sendo a primeira parte do nosso ensinamento aqui, com um panorama geral. Agora, qual é o contexto do Sermão do Monte? Primeiro que nós temos o contexto geográfico, certo? A maior parte do ministério de Jesus se desenvolveu ao norte de Israel, nas redondezas do Mar da Galileia. Então foi ali uma região em que ele realizou boa parte aí dos seus milagres, né? Dos seus feitos. E naquelas imediações está o Monte das Bem-aventuranças, onde ele pregou, então, isso que nós estamos vendo aqui, que foi o mais conhecido sermão de todos os tempos, no qual, como eu já disse, ele balizou aí os princípios gerais do reino de Deus. E qual é o propósito do sermão? O Sermão do Monte é o resumo, é a síntese do ensino de Cristo para o seu povo. E antes da igreja se consolidar, né, como agente do reino de Deus, como realmente uma agência divina de Deus na terra, o Senhor, ele tomou a iniciativa de descortinar ao núcleo apostólico através dessa primeira grande explanação pedagógica, que são as vigas mestras, né? É o alicerce que constitui o modelo de vida cristã trazido pelo reino de Deus, isto é, a sua ética. Então, o propósito de Jesus aqui é trazer, através desse ensino, um comportamento que deve ser reproduzido. Agora, eu disse antes aqui que este Sermão do Monte, ele tem uma dimensão, né? A dimensão das bem-aventuranças. Ele tem uma dimensão para já e tem uma dimensão futura também. Primeiro que nós temos a dimensão presente. Tanto as bem-aventuranças quanto os demais princípios bíblicos do Sermão do Monte podem ser vistos, então, para agora e para depois. Então, nós temos dois ângulos, a dimensão presente e a dimensão escatológica. Ambos se interpõem e também se completam. Tem gente que pega esses princípios aqui do Sermão do Monte, né? Você já leu aí e nós repetimos aqui de forma bem resumida cada um, e eles colocam apenas como uma manifestação futura do reino de Deus, lá no milênio, né? Como se eles não pudessem ser experimentados aqui agora. E aí eles estão fazendo isso aí porque eles interpretam a expressão reino dos céus, utilizada por Mateus, e que aparece no Sermão do Monte, como referente ao reino milenial, lá depois da grande tribulação, das duas fases da grande tribulação. E aí isso vai excluir a validade desses princípios para a época presente. Mas na verdade, gente, comparando os evangelhos sinóticos, nós vamos verificar que o reino dos céus, em determinadas passagens, equivalem em Mateus à expressão reino de Deus. E aí eu vou deixar alguns versículos aí para você comparar na tela, tá? Para você dar uma parada, para incrementar o seu estudo,
certo? Marque as referências aí, faça uma comparação para você ver que reino dos céus, em determinadas passagens, equivale a reino de Deus em Mateus. Então Jesus deixou claro que a chegada do reino de Deus é um ato presente na história, conforme está lá em Mateus capítulo 4 e o versículo 17. Portanto, se esta manifestação presente é uma verdade escriturística, não há como excluir desta era, não é, da nossa era, e situar apenas no futuro os ensinos éticos e as bênçãos proclamados no Sermão do Monte, entre as quais as bem-aventuranças. Agora, nós temos também a dimensão escatológica. Todavia, sob o ângulo escatológico, haverá um tempo em que o reino de Deus manifestar-se-á de forma física. É quando o próprio Jesus Cristo vai reinar aqui na terra. Ele vai ser o rei de toda a terra, certo? E aí, isso está em Apocalipse capítulo 11 e o versículo 15, quando esses princípios e as bênçãos decorrentes serão experimentados por aqueles que estiverem aqui debaixo deste reino. Então nós podemos dizer que o reino escatológico vai dar aí um experimento de modo absoluto, de modo pleno e de modo perfeito. Então hoje a gente conhece em parte, né? Paulo disse isso lá em 1 de Coríntios, capítulo 13, versículos 9 a versículo 10. Então a gente se submete ao senhorio de Jesus Cristo pela fé, conhecemos em parte tudo aquilo que vai ser revelado, certo? Mas quando as etapas finais do plano de Deus estiverem seu cumprimento, então nós seremos introduzidos a essa nova dimensão do reino e que poderemos viver de forma plena a justiça, a imagem perfeita de Cristo. Oh, meu Deus, como o nosso coração se alegra, gente, com essa possibilidade de experimentar que as bem-aventuranças de forma plena e total, certo? Agora, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Está dizendo aqui, olha, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Veja, você passa por muitas lutas, embates, sente tristeza, frustrações, é algo que não deu certo, é um plano que não se concretizou, às vezes o descontentamento é com você mesmo, e aí o Espírito Santo vem, te consola, você ouve uma palavra, chora, recebe aquela limpeza espiritual. Mas daqui a pouco acontece uma outra coisa, morre um ente querido, é uma porta que se fechou, vem outra tristeza, aí não é, você é consolado novamente pelo Espírito Santo. Então, para o tempo presente, há consolo através do Espírito Santo. Mas para o tempo escatológico, a Bíblia diz assim, que será limpo de nossos olhos toda lágrima. Aí vai acontecer o consolo pleno, total, definitivo para sempre. Então nós temos uma dimensão presente e uma dimensão escatológica. E também nós temos uma terceira dimensão, que é a dimensão do compromisso. Então, as bem-aventuranças e os demais princípios do Sermão do Monte apontam também para a dimensão do compromisso. Esse padrão ético aí, constituído por Deus para o seu povo, com o qual cada crente precisa estar comprometido, é o referencial que vai nortear a nossa vida cristã. Então, não se trata de uma legislação para ser cumprida como foi lá dado por Moisés, lá na lei mosaica, né? Porque esta, apesar de revelar a transgressão do povo, a lei mosaica, ela não foi suficiente para resgatar o homem daquele estado pecaminoso que eles viviam. Por outro lado, nenhum esforço humano é capaz de cumprir por si mesmo este elevado padrão de santidade exigido por Deus. Nós precisamos de ter primeiro muita vontade e da ação
do Espírito Santo, tão único e legítimo recurso que torna o crente apto a estar em condições de expressar a sua relatividade humana, né, nesses requisitos aí, é quando então nós vivemos debaixo da graça de Deus e da ajuda do Espírito Santo. Então, amados, qual é a grande felicidade, a bem-aventurança quanto às nossas condições referidas por Cristo que se opõem ao modo de pensar e de agir do mundo? Nas palavras do escritor francês François Mauriac, e ele foi inclusive citado por Philip Yancey, quando ele escreveu o livro O Jesus que eu nunca conheci, essa felicidade é o resultado de aceitarmos a condição para um amor mais elevado, para a posse acima de todas as outras posses, a de Deus. Isso é o que está em jogo. Então, concluindo a nossa lição, queridos, eu agradeço você por ficar até aqui aos 31 minutos e assista até o fim. A conclusão diz assim: o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito deste sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Então, gente, não podemos abrir mão desta lição tão maravilhosa e de memorizar, pedir que o Espírito Santo deposite em nosso coração as grandes verdades que serão ditas ao longo deste trimestre e que compõem o modo de vida cristão, e que com certeza, se você, se nós absorvermos com sinceridade todos esses ensinos, irmão, o clima na sua casa vai mudar. O clima na minha casa vai mudar. Nós vamos prosperar em meio ao mundo em crise. É promessa de Deus. Nós vamos nos destacar sem fazer força em meio ao mundo em crise. As bênçãos de Deus serão derramadas sobre a nossa vida se nós absorvermos ao longo deste trimestre todos esses ensinamentos.